Alô, Novaes, finalmente. Isto aqui é uma tragédia. Eu estou em Avon, Connecticut, e o Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Brasil. E hoje, que dia é mesmo? Dia 7, 8, dia 8 de março de 1970, só que o Novaes está sem voz. Um momentinho só. Agora, estou com voz? Agora você que está sem voz. Você que está sem voz. E agora, vocês estão ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo você perfeitamente. Uma Então, verdadeira, hoje, uma hoje verdadeira tragédia tecnológica. é É, verdade. Mas é porque nós somos medievais, hein, Inácio? Nós somos claro, exatamente. medievais. Por falar em medieval, ô Carlos Eduardo Novaes, essa semana, inteiramente por acaso, eu vi pela televisão a repetição de um filme que eu assisti pela primeira vez no Rio de 2001. Janeiro, em 1954. E você vai se lembrar e vai identificar muito bem este filme, porque o filme chama-se Os Brutos Também Amam, em português, Shane. Cheio. Então você vê que estamos falando de coisas medievais. É E verdade. você conhece muito bem a história desse filme, inclusive você tem um caso interessante a contar sobre este filme. Tenho, tenho. É o nosso grande amigo que já se foi, Paulo Perdigão, que era um aficionado por esse filme. Parece que ele viu esse filme umas 54 vezes. E uma das vezes que nós fizemos uma viagem coast to coast, nós Nos passamos Estados lá Unidos. É. pelos Estados Unidos. Pois é, nós passamos lá pelos locais de filmagem. E o Perdigão queria me mostrar, inclusive, aquela montanha que aparece na Paramount, que eu não me lembro mais qual é o nome dela. Aquela As montanha que montanhas rochosas. Hã? São as montanhas rochosas, que servem Não, como. não é a Montanha Rochosa, não. É aquela montanha que aparece na entrada dos filmes da Paramount, que não é a Montanha Rochosa. Ah, sim, tudo bem. Mas tudo bem. Aí o Perdigão pegou um monte de gravetos, de pedras e de barro e botou dentro da mala dele e trouxe para o Brasil com uma recordação da passagem dele pela área onde foi feito o filme Shane. Só que chegou na alfândega aqui no Rio de Janeiro, quase que quiseram prendê-lo, botaram numa camisa de força. E o cara chega aqui e dentro da mala está cheio de pedra, de graveto e E de, se não me e de terra. engano, e se não me engano, ele fez uma filmagem com você, vocês Fez, fez, dois, aparecendo no salão em que se desenrola o duelo final entre o Alan Ladd, o Shane, e o Wilson, o que Jack era o Jack Palance. Palance. Isso. E vocês dois aparecem neste salão. Não, é porque o Perdigão fez uma montagem. Quando eu tinha casa em Friburgo, nós tínhamos lá um É que eu acho restaurante. que eu estou muito no escuro. Pronto, melhorou, pode falar. Então, quando eu tinha casa em Friburgo, tinha um restaurante lá todo amadeirado, assim, em estilo de oeste americano. E o Perdigão resolveu repetir cenas do filme lá, entre eu, ele e mais um bando de amigos nossos que aparecem no filme também. Eu não sei com quem Aparece. ele foi esse filme. Outros amigos de vocês aparecem no filme. Estavam todos hospedados lá em casa. Ah, Estavam todos hospedados lá em casa. Aí nós nos movemos lá para esse restaurante, essa cabana, toda cheia de madeiras e, enfim, muito estilo Velho Oeste, e filmamos, e o Perdigão filmou cenas do Shane, reproduziu cenas. depois inseriu no filme. Exatamente, inseriu no filme. E nós aparecemos no Shane. E você tem essa filmagem, não? Não, não tenho, eu não sei que fim levou também, né? É. Estava na mão do Perdigão, depois que ele se foi, eu não sei. Ele, inclusive, tinha cortado relações comigo, porque achou que eu tinha sacaneado uma menina com quem ele estava saindo, e aí ficou meio na bronca. E sei que Certo. ele morreu brigado comigo. Se não me engano, Novaes, ele entrevistou o George Stevens, que era o diretor do filme, diretor e Não, produtor do filme, que tinha uma música pano de fundo do Victor Young, também que isso. ficou famosa. Agora, É. quero dizer o seguinte: depois de tantos anos, né, 1954, depois de tantos anos, eu acho que, revendo o filme, que eu só tinha visto uma vez, eu acho que o filme perdeu muito, na minha humilde opinião. Eu nunca fui um crítico de cinema,
Mas hoje eu vejo coisas que, naquela ingenuidade dos meus 17 anos, que eu tinha na ocasião, eu não percebi. Novaes, o filme não tem nenhum negro e nenhum índio, só tem branco. É como se o universo, se o planeta Terra só tivesse branco. E olha, foi filmado no Wyoming, numa época, isto é, a história é do fim do século XIX, lá pelos anos 1870, 75, no Wyoming, pouco depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, em que os negros que tinham saído do Sul tinham ido para o norte e para o oeste, e o governo dos Estados Unidos tinha aberto aquela terra nova que eles tinham conquistado para os pequenos agricultores. E claro que havia índios na região, porque havia, inclusive, batalhas famosas de índios contra resistindo à penetração dos brancos, e, entretanto, não aparece uma figura É, que não seja branca, totalmente branca, da cabeça aos pés, nas 2 horas em que isso é mostrado. pois é, mas isso é um filme de época, não é? Mas eu não acho que ele tenha envelhecido. Quer dizer, o fato dele não trazer índios, nem negros e É, nem mulheres feministas, não é. significa que o filme tenha envelhecido. Quer dizer, é um filme que não contou com esses dados que na época não eram importantes para o As filme. pessoas Mas não consideravam, agora realmente isso não faz a história envelhecer, pô. não, a história em si não envelhece. Agora, o cenário, quer dizer, mostra como isso nem passava pela cabeça de um produtor cinematográfico na região, na ocasião, mostrando uma coisa irreal, porque aquilo não era, não foi, tinha sido a realidade dos anos de fins do século XIX no Wyoming. E outra coisa interessante que eu notei, você pode discordar, é o seguinte: o filme, de uma certa forma, repete o que a National Rifle Association, que é a associação que aqui nos Estados Unidos, a Associação dos Armamentos dos Estados Unidos, né? A O Associação Nacional. Charleston Heston foi o presidente, inclusive. Hein? O Charleston Weston, aquele Bom, ator, foi presidente, ator que foi presidente. presidente. E o grande problema, um dos maiores problemas da sociedade americana é a praga dos armamentos. E nos Estados Unidos, a National Rifle Association, cujo presidente, o antigo presidente, acaba de ser processado por fraude e suborno, em suma, desonestidades financeiras, sempre levantava a tese: o revólver não mata, quem mata é o homem, quer dizer, inocentando a arma e Arma. culpando o homem. E tudo isso baseado no famoso na segunda emenda da Constituição americana, que garante ao cidadão o porte de armas para constituir uma milícia que defenda o Estado. Agora, o que acontece é o seguinte: essa segunda emenda da Constituição foi criada numa ocasião em que os Estados Unidos, recém-independentes, estavam ainda receosos de uma nova invasão inglesa. Então, queriam que os seus habitantes tivessem condições, já que não havia um exército regular, de defender o país. E, segundo, naquela ocasião, Novaes, as armas que o cidadão podia ter eram os famosos mosquetes. O mosquete era uma espécie de uma espingarda primitiva Aham. que o cidadão carregava pela boca, né, com uma vara, né, botava lá a pólvora, Pólvora. bala, socava aquilo tudo, pegava, dava um tiro, aí demorava 1 minuto para conseguir botar uma outra bala para dar um outro tiro. Hoje o cidadão tem essas armas semiautomáticas em que, em questão de segundos, ele bate 80 pessoas. Ah, Então, mas o que tem a ver isso com o Shane, porra? tem que o Shane diz a mesma coisa. O Shane diz: a arma não é o problema é o homem. O Shane diz isso Isso é literalmente. uma visão de época, porra. Isso Eu é uma visão sei, de época, porra. eu Você sei que não foi. vai criticar, senão você vai criticar toda a história da humanidade até Não, nós chegarmos à eu sei, situação que estamos hoje, mas porra. hoje você nota isso, como na época essas coisas eram aceitas, tá entendendo? E é isso Claro, que claro. até hoje. Então você hoje tem aí, por exemplo, agora está sendo processado na justiça o pai de um desses malucos que entrou na escola e matou uma porção de colegas de escola. Agora, esse garoto, cara, 15 anos, 16 anos, ele tinha problemas mentais que os pais sabiam, e mesmo assim os pais compraram um revólver para ele,
e não puseram dentro de um cofre trancado, deixaram lá. Foram chamados à escola, no dia em que o garoto matou os seus colegas, foram chamados à escola e os instrutores, os professores da escola disseram: olha, esse filho deixou aqui ameaças aos outros alunos. Leve ele para casa. Não, não, não tem problema, não pode deixar ele aí. Deram a volta, foram embora. O filho matou 4 ou 5 ou 6 colegas lá. Então, a mãe já foi condenada, foi julgada e condenada, e o pai agora está sob julgamento. Quer dizer, esse é um grave problema da sociedade americana. Eu estou apenas falando isso porque é interessante a gente ver hoje esse filme e ver como hoje essa mesma mentalidade ainda existe nos Estados Unidos. E Claro que existe. Os é, Estados Unidos é um país violento, é um país truculento, é um país exatamente. armado até os dentes, pô. Como E, existe aí no Brasil também, a bancada da bala no Congresso, não é isso? sim, mas isso, perto dos americanos, é uma brincadeira. O que É, eu quero dizer para você é o seguinte: agora que você já explicou aí a sua posição com relação ao Shein, eu é, quero dizer que hoje é dia 8 de março, é o é, Dia Internacional da Mulher, e os jornais, e as televisões, e as redes, e a mídia não para de falar aí das conquistas das mulheres, das feministas, dos feminicídios. Você sabe que o ano passado, em 2023, teve quase 1.500 feminicídios aqui no Brasil, um número absurdo. é. Mas A maioria deles por arma de fogo. a maioria deles por amantes ou ex-amantes, maridos ou ex-maridos, E mas na base da arma de fogo. nessa área. Pois é, na base da arma de fogo. É, Mas eu, há algum tempo atrás, inclusive, escrevi um texto sobre a mulher, e falando da mulher com relação ao humor, que não tem quase humorista mulher, tem muita comediante, desde a certo. Dercy Gonçalves e lá para trás. Mas humorista, mulheres que produzam humor, tem muito poucas mulheres. E eu faço uma referência à discriminação que sempre houve com relação às mulheres aqui na humanidade. Né? Discriminação, inclusive linguística. Né? Você tem o cão, você tem o galo, você tem o touro para os homens, É. você tem a vaca, você tem a galinha, você tem a cadela para as mulheres. Tudo pejorativo. Não, claro, uma discriminação linguística, é tudo pejorativo. Claro, tudo Isso pejorativo. É. Pois é, isso vem de longe, quer dizer, É, quando o homem descobriu lá atrás que ele também era responsável pela reprodução, que ele era o pai da criança, ele é, submeteu a mulher, porque é. aí, antes disso, era aquele carnaval, né? Ninguém é de ninguém, mas ele precisava saber quem era o pai, então subjugou a mulher. E, a partir daí, a história da civilização mostra o quantos séculos a mulher foi subjugada. Né? Agora, hoje é Dia Internacional da Mulher e a gente tem que dar um parabéns para as mulheres que estão sobrevivendo a todas essas discriminações e preconceitos. Outra coisa que essa semana moveu aqui muita conversa, muito bate-papo, foi uma pesquisa que saiu aí a respeito do governo do Lula, que caiu assustadoramente na aprovação popular. Por quê? Pois é, isso é que precisa se saber por quê. Porque, curiosamente, no governo do Lula, a economia melhorou. A renda voltou, a inflação parou de subir, a economia está sob controle. Mas a pesquisa aponta que a grande preocupação dos pesquisados, pelo menos os pesquisados, é com a corrupção e com a segurança. Mas há Realmente, corrupção? não, só fala na corrupção. A corrupção não dirige a corrupção para nenhum órgão, mas é fato. Mas existe corrupção no governo atual? Não, não, a preocupação não é com a corrupção no governo atual, a preocupação é com a corrupção na sociedade. A Certo. preocupação é com a violência na sociedade. A violência na sociedade. Agora, se há corrupção na sociedade, o Lula não é culpado, é culpado é a sociedade. Se é uma corrupção da sociedade, Mas é problema esse, nacional, não é do Lula. claro, mas isso é uma contradição, inclusive, porque a questão da economia melhorou todos os seus índices, e isso não é levado em conta. Apenas tem 38% dos pesquisados que acham que a economia piorou.
e a economia melhorou muito. E isso não foi levado em conta pelos pesquisados que preferiram valorizar mais a questão da corrupção, aliás, e que é uma coisa grave aqui nesse país. Agora mesmo estavam atrás dos caras que mataram aquele advogado na porta da OAB, não sei se você soube aí. Eu vi pelo alto, Pois é, ele foi perseguido, mais ou menos como aquela moça que não descobriram ainda quem foi o mandante a Marielle Franco. Arielle, até hoje não sabe, né? Até hoje não sabe. Ficaram uns 3 dias aí atrás do advogado, não se sabe por que ele foi morto, nem quem foi o mandante. Mas já foram presos os 3 caras que participaram de todo o movimento e mataram mataram o advogado. Um deles era membro, era funcionário da Assembleia Legislativa do Rio. O outro tinha sido nomeado, mas não chegou a tomar posse porque foi descoberto que era um assassino. Agora, o mais incrível de tudo, e isso é uma prova do tamanho da corrupção que vai para esse país, é que ninguém sabe quem indicou esses 2 cidadãos, esses 2 bandidos para a Assembleia Legislativa do Rio. O presidente da Assembleia tira o dele da reta, ninguém sabe de nada. Quer dizer, é um absurdo, porque todos esses cargos em comissão que existem na Assembleia, e não são poucos, é tudo indicação de pessoas de lá de dentro. Estão achando agora que tem alguma coisa a ver com o filho do Sérgio Cabral. Mas o que eu estou querendo dizer apenas é ilustrar o que se debate, Governador, né? o que se debate é Cabral, governador. isso. É. Por falar nisso, eu estava vendo hoje rapidamente um jornal brasileiro na internet e está havendo reclamações da sociedade, estão acontecendo reclamações da sociedade em São Paulo contra a violência policial, e o governador paulista disse: danem-se, não quero, não estou preocupado com isso. O que é que está acontecendo lá? Olha, mataram lá em Santos um policial lá que era da elite da rota, sei lá qual era o nome, mas É. a partir daí a polícia foi para lá e fez um genocídio Sai da frente, né? regional. É, Matou mais de 30 supostos bandidos, né? certo. E com a assinatura do governador por baixo, né? O E ele governador. está dizendo: não estou preocupado com isso. Mas falando em política, Novaes, eu tenho que fazer uma referência ao fato de que ontem Claro, o nosso, claro. claro, Joe Biden fez o que eles chamam aqui o State of the Union Address, o discurso do Estado da União, uma espécie de fala do trono, né? O presidente dos Estados Unidos vai lá no Congresso e diz como é que está a situação no país. E todo mundo aguardando com ansiedade, pensando que, de repente, o Joe Biden ia tropeçar e cair. Não, ele não tropeçou e caiu. Ele foi lá com aquele passinho dele, miudinho e tal, mas a verdade é que ele fez um discurso até bastante enérgico. E não tropeçou nas palavras? Nem tropeçou no chão, nem nas palavras? Tropeçou algumas vezes, mas isso já é. O Joe Biden tem um problema antigo. O Joe Biden era gago quando jovem. Jovem. Ele, com muito esforço, ele dominou a gagueira, mas mesmo assim ainda dá para sentir quando ele hesita, porque ele não consegue falar o que ele quer, então ele dá uma paradinha e ele volta pelo lado dizendo outra coisa, acha outra palavra. E até hoje dá para notar isso do Joe Biden, mas o problema dele outro não foi gagueira, é que ele, de vez em quando, ele atropela as palavras, né? Mistura as palavras umas com as outras, mas no todo, o pronunciamento dele foi até bom, foi bastante enérgico, mais ou menos dando um chega para lá no Donald Trump, falando sobre a corrupção do Donald Trump, a tentativa de golpe do Donald Trump, e curiosamente não, porque é de praxe, estava lá à frente, logo na primeira fila do Joe Biden, o presidente da Suprema Corte, o John Roberts, e alguns dos outros ministros da Suprema Corte, não todos. O Clarence Thomas, por exemplo, não estava lá. O Clarence Thomas, eu já falei outras vezes, é um cidadão da mais extremada posição de direita que é possível você ter nos Estados Unidos. Ele está à direita do Trump, né? Ele está à direita, se é que é possível, né? Ele está à direita de Adolf Hitler, né? O nosso caro Clarence Thomas. E tudo isso está mais ou menos em compasso de espera,
aguardando, eu já falei sobre isso no passado, aqueles Tá. processos judiciais para os quais a Suprema Corte vem colaborando bastante em procurar empurrar com a barriga, porque quanto mais empurrar com a barriga, melhor para o Trump, ele acaba eleito e manda parar tudo. Essa é a situação que acontece aqui nos Estados Unidos no momento. Eu tenho que fazer Ah, esse pequeno relatório. Agora, claro, claro. agora nós temos a realidade é essa. Vamos ter Joe Biden de um lado e o Trump do outro. O Joe Biden, para mim, ele não sou admirador dele. Vou votar nele, porque não votaria jamais no Trump. Mas, entre outras coisas, o Joe Biden, quando assumiu, ele falou: eu vou ser presidente de apenas um mandato. Não aceito o segundo. Estou aqui preparar o terreno para o próximo presidente, que será outro democrata. E, entendeu? Roeu a corda e está lá como candidato. Mas todos eles dizem Como isso. a de todos os políticos brasileiros, desde o Fernando Henrique Cardoso. Eles Todos eles dizem isso. Nós vamos ficar só um mandato, não queremos dois, blá, blá, blá. Inclusive, o capitão aí, o ex-presidente, enfatizava isso durante a campanha, que ia ficar só um. Quer dizer, ele certamente ia ficar só uma gestão democraticamente. O depois quis resto, dar o golpe. o resto já era parte do golpe, não era mais apuração, não era mais eleição, nem votação. Mas eu quero aqui fazer uma referência a um jogador do Botafogo, que o Botafogo ganhou do Bragantino de 2-1, um jogo suado, no Engenhão, e pela classificação aí da Libertadores. Eu estou comemorando aqui em seu nome, não é que eu seja botafoguense, eu estou comemorando por você. Mas vamos lá. Pois é, e o Botafogo ganhou de 2-1 com dois gols de um cidadão, de um jogador chamado Júnior Santos, que está vivendo a melhor fase da sua vida, e fez dois gols sensacionais. Sensacionais. Se você puder aí dar uma olhada Vou nesses gols tentar. do Botafogo contra o Bragantino, você vai ver, eu acho que nem o Pelé fez numa única partida dois gols tão bonitos como fez o Júnior Santos aí contra o Bragantino, que eles chamam de massa bruta. E agora tem um jogo de volta que é lá em Bragança Paulista, e o Botafogo tem que se cuidar porque ganhou só de 2-1, e se o Bragantino ganhar por uma diferença maior, se classifica para a fase de grupo da Libertadores. Mas vamos torcer pelo Botafogo. Bom, você falou em Pelé, Novaes, hoje são 54 anos do dia em que o Brasil derrotou a Argentina no Maracanã, na sua preparação para a Copa do Mundo de 1970, com um gol de Pelé. O Brasil tinha perdido da Argentina por 2-0. Foi naquela pré-fase, né, que levou à demissão de João Saldanha. O Brasil tinha perdido da Argentina em Porto Alegre por 2-0. Começaram aquelas críticas e tal. O Garrastazu Azul Médici pedindo a convocação do Dario. Lembra do Dario, né? Lembro, lembro. E aí houve a revanche do Maracanã e o Brasil ganhou com um gol do Pelé, faltando 7 minutos para acabar o jogo. E uma coisa interessante, porque eu escrevo sobre isso nesse site que eu tenho sobre o futebol brasileiro do passado, o Brasil Copa 70, o Pelé fez um gol de cobertura com a canhota. Quer dizer, o Pelé ele chutava com a direita, com a esquerda, não havia a menor diferença para o Pelé. E eu, vendo hoje a filmagem, o vídeo, eu pensei, o Maradona, na vida, jamais fez um gol de perna direita. É mesmo? O Maradona não chutava a perna direita nunca. Inclusive, ele chegava ao máximo de dar chutes de letra ou passes de letra com a canhota por trás da perna direita, que a perna direita dele era absolutamente muito Sério. negativa, 0. E o Pelé, eu estava vendo esse filme, quem assistiu comprovou, o Pelé faz um belíssimo gol de cobertura de canhota, de fora da área, ele sente que o goleiro argentino está adiantado e pumba, está de cobertura. Era realmente um jogador extraordinário. Eu acho que, já que você falou nessa partida aí do Botafogo, hoje, dia 8 de março, aconteceu, são 54 anos deste lance do Pelé. Olha, Novaes, vou mostrar aqui o seguinte, ó. Estamos falando de esporte. São Paulo Futebol Clube, tá Não bom. é que eu seja torcedor, é que essa camisa me foi dada pelo Tele Santana, grande figura, Grande. meu amigo, e era do Zete.
do time do São Paulo, que foi campeão do mundo, sob a direção Ei, do Zete era o Era o goleiro do Zete, São goleiro. Paulo. E a camisa do Zete. Estou aqui É. usando com ela em Avon, nos Estados Unidos. Mas falando ainda em futebol, eu estava vendo uma controvérsia aí na imprensa brasileira. Agora estão querendo botar gramado artificial, outros clubes são contra, o gramado do Botafogo parece que é artificial. Como é essa história aí? Não, não, o gramado do Botafogo é artificial. Tem 3 gramados artificiais aqui no Brasil. Começou com o Atlético Paranaense, foi o primeiro. E depois o Botafogo, e tem mais um terceiro aí, isso eu não sei se é do Cruzeiro, eu acho que é de um time, ou Bahia, é um time aí de fora, aí de cima. Mas isso é uma discussão que eu não sei como é que vai terminar, porque, na verdade, há uma resistência muito grande ao gramado artificial. Mas o gramado que vive da grama natural fica igual aquele que o Botafogo jogou contra o Aurora na Bolívia, que mais parecia um pântano, porra. Quer dizer, é uma coisa meio controversa. Eu não tenho, confesso a você, que eu não tenho acompanhado, não, porque isso não me interessa. Me interessa o resultado dos jogos, de preferência favoráveis ao Botafogo e ao Liverpool. O resto não me interessa. Então, eu É, não sei. se não me engano, nesse fim de semana temos um grande clássico lá na Premier League, Liverpool e Manchester City. Ah, é? Eu nem sabia. Você tem que assistir. Hoje é o quê? Sexta-feira? Vai Esse ser fim de amanhã, semana. né? Ou amanhã ou domingo. Domingo. É, É. tem o Liverpool contra o Manchester. Praticamente, eu acho que vão decidir a Premier Entendi. League É. desse ano, se bem que o Arsenal esteja ali respirando no cangote dos dois, né? O É Arsenal. verdade, mas o Liverpool está um ponto na frente só do Manchester City. Está um ponto. Eu vou torcer pelo Liverpool, confesso, Tá porque eu bom. já estou um pouco fatigado de ver o Manchester City ganhar tudo, né? É verdade, é verdade. Eu tenho uma grande admiração pelo Pepe Guardiola, também já está demais, né? Tem que deixar É. um pouco os outros ganharem. Outro dia eu estava vendo os dois Manchester, o City e o United, É. e vi um trecho até enquanto o United estava ganhando de 1-0. Vi Mas só o o primeiro Manchester City tempo. foi lá e virou. Aí desliguei. É, No é. dia seguinte eu vi que o City tinha virado, tinha feito 3-1 no Manchester United. Aliás, ele tem virado os jogos com muita frequência. Às vezes ele consegue empatar. Teve um outro jogo aí do Liverpool também que ele empatou no final já Não, não, nos acréscimos. não, Mas eu quero dizer a O você. Liverpool tem um belo time e um excelente técnico. Eu acho que É, seria uma maravilha se o Jürgen Klopp pudesse ser técnico da seleção brasileira, que está entregue no momento ao Dorival Júnior. Vamos ter agora a partida contra a Inglaterra e contra a Espanha, dois amistosos. é aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? É, mas é um jogo é aí, né? Um jogo é na Inglaterra, o outro é na Espanha, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos. Claro, não, eu viajei e achei que você estava na Não, Inglaterra. não, Está tudo falando bem. com tanta propriedade aí a respeito do futebol inglês que eu achei que você estava na Inglaterra. Não, Mas é que eu acompanho, né? Eu acompanho já há muitos anos, há muitos anos. Mas o que nós vamos ter nos Estados Unidos este ano é a Copa América. Vamos ver se o Brasil consegue alguma coisa, porque realmente o prestígio do futebol brasileiro caiu de uma forma muito baixo. assustadora. Não É, sei, não sei onde é que vamos parar. E é agora, verdade. a outra controvérsia que eu tenho visto aí na imprensa brasileira, contratação de jogadores estrangeiros, né? Uma multidão. Parece que aumentaram o limite de jogadores estrangeiros por time. É verdade, 9, são 9 por time. Aliás, é o que tem o Botafogo. O Botafogo foi um dos times, são dois os times que mais contrataram estrangeiros esse ano e que mais tem estrangeiro. É impressionante. O Botafogo tem 9 estrangeiros. Tem um outro time também que é aí com 9 estrangeiros. Agora, o que me impressiona é a quantidade, inclusive, nós já falamos nisso no programa anterior, a quantidade de uruguaios aqui. Quer Né? dizer, O você país com a tem população mínima, né? 3 milhões de habitantes. Não, e tudo aqui no Brasil. Você tem a seleção uruguaia, eu acho que está toda jogando aqui no Brasil. Não, mas Olha, eu, isso não é de hoje, viu? Quer dizer, esse êxodo de jogadores uruguaios, eu me lembro de uma ocasião, até quem me contou isso foi o Hans Henningsen, o marinheiro sueco. lembro, lembro. Você conheceu, né? Ele disse que uma ocasião, já naquela época, 1900, na década de 60, a seleção do Uruguai ia jogar com uma partida na Inglaterra, na Europa, em suma,
e só viajou um jogador, os outros todos já estavam lá. Mas, Novaes, olha aqui, eu acho que vamos ter que ficar por aqui. E uma última notícia: você pode me falar sobre o dengue rapidamente? Sobre O dengue, como é que está o dengue no a Brasil? dengue, a dengue, a É, dengue. dengue. É. Tá. Você vê um noticiário cada vez maior aí pelo Brasil afora, e estão criando aí mecanismos de defesa a respeito do dengue, mas não parou de crescer a quantidade de pessoas infectadas. Aqui no Rio de Janeiro, parece que tem alguma coisa, quer dizer, eu não sei o número, não. Eu sei que morreram umas 14 pessoas só. Você está me enchendo de medo, porque eu estou a ponto de viajar para o Brasil. Mas Mas na eu próxima sei que você está vendo, semana voltamos a conversar, Novaes. mas não precisa ter medo, não. Pode ficar Não? tranquilo. Não, não, não. Você, Tudo bem. você vai se defender bem da dengue. Eu estou Combinado. aqui todo recortado, que eu andei tirando uns sinais do Ah, corpo, e ah. aí me cortaram aqui. A minha orelha está. Não sei se está dando para ver aí, que ela Dá, está com dá para ver. uma fita aqui, outra na careca, outra aqui do lado. Porra, eu levei uns 30 pontos se somar tudo. Espero que Mas você se recupere até a semana que vem. tudo bem. Semana que vem você está aí ainda? Estou ainda aqui. Depois Então estarei tá. no Brasil. Então, sexta-feira a gente conversa ainda aí. Combinado. Um abraço, Valeu? Novaes. Um abraço grande. Outro. Valeu. Tchau, tchau, Valeu. querido.